Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler um comentário e ao mesmo tempo, dar uma direção na palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero aqui ler aqui uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 8, o versículo 22, que diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E ele prossegue, amada igreja, na oração. O que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada, quando fala de Salomão, o reporta dizendo que ele foi um dos homens, ele foi o homem mais sábio que antes dele e nem depois dele, irmãs, teve. E nesse momento aqui, nesse texto, nós vemos que Salomão, embora toda a sua sabedoria, ele orou ao Senhor, ele se colocou diante do Senhor. A oração, ela nos humilha diante de Deus, amada igreja. Por isso que muitas pessoas, eu quero corrigir, algumas pessoas, muitas não, eu sou otimista, quero ser otimista. Algumas pessoas não oram. Porque, irmãs, naturalmente, humanamente falando, irmãs, oração nos humilha. Você vê que um homem de tamanha envergadura, ele orou ao Senhor. Ele se colocou diante do Senhor. O homem mais sábio. Se fosse outro, Não preciso orar não, que eu já tenho sabedoria. Não, para que eu vou orar? E eu quero ler aqui alguns trechos dessa oração, irmãs, que ele fez, e depois responder ali um comentário, dar uma sugestão, uma direção de uma irmã que pediu uma orientação, um socorro acerca de vizinhos, Mas voltando aqui falando sobre oração, a oração ela nos humilha. Quando você dobra os seus joelhos, e é uma sugestão porque vários homens da Bíblia Sagrada oraram de joelho, não se torna assim uma obrigação, mas é apenas copiar, se colocar dentro de um padrão dos homens da Bíblia Sagrada. Mas você pode orar de qualquer forma e de qualquer maneira. Você pode orar em pé, pode orar deitado, pode orar no banheiro, pode orar na sala, pode orar indo para o teu trabalho. E aliás, mais do que ter ali uma posição, é você ter uma atitude e uma disposição mental interna de estar em contato com Deus Todo-Poderoso. Irmã Raquel, Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, orai sem cessar. Você está o quê? Ligada com Deus. Você está andando na rua, mas está ligado com Deus. E ali em pensamento você, vai falando com Deus. Vai pedindo ao Senhor. Então, amada igreja, nesse texto, nós vemos aqui que Salomão ele vai orar ao Senhor.
E ele vai dizer: agora, Senhor Deus de Israel, faça a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Ele pede a Deus que Deus cumpra a palavra. Irmãs, e se tem algo que Deus, ele é poderoso, ele cumpre a palavra dele, irmãs. Pode demorar, pode passar os anos, mas aquilo que Deus falou, seja por intermédio da sua palavra, ou seja por intermédio de algo pessoal que ele tenha falado conosco, o cumprimento de uma promessa, ele é fiel e ele cumpre. Salomão aqui ele está falando. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Ele perguntando. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele edificou uma casa. Aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, tem uma réplica, né? Que é o Templo de Salomão, que se encontra em São Paulo. Eu tenho até vontade de um dia ir lá e conhecer, viu? Você tem, irmã Raquel? Tem. Espero um dia, né? Deus vai me dar a graça de ir a São Paulo e conhecer um pouco, né? De perto, dessa réplica. Então aqui vai dizer, olha o que ele vai falar. Atenta, pois, para a oração do teu servo. Olha como é que ele se coloca diante de Deus. Atenta, pois, para a oração do seu servo. Ele se coloca, irmãs e irmãos, como servo. E quando nós nos colocamos como servos diante de Deus, irmãs e irmãos, a oração ela fica poderosa. Observe aquela parábola do publicano e do fariseu. A Bíblia vai dizer, Jesus contando, que ambos iam para o templo orar. Aí chega lá o tal do fariseu, né? Senhor, está na Bíblia, irmã? Que está na Bíblia, amada igreja. Está na Bíblia. Senhor, olha, Senhor, eu dizimo, eu jejuo. Olha, eu sou muito santo. Só faltou ele falar isso. Mas todo cheio de pompa, todo cheio de ego, todo cheio de soberba, todo cheio de sabe lá mais o que, de vaidade, irmãs, todo cheio. Aí a Bíblia vai dizer que tinha um publicano, um trabalhador simples, um homem simples. Ele tinha um chapéu, irmãs. Mas Raquel, ele tinha um chapéu, ele tinha um chapéu. Na minha imaginação, ele tinha um chapéu. E ele assim, mas ele abaixou a cabeça, ele, em sinal de reverência a Deus, ele até tirou aquele chapéu, botou assim, né? Como usualmente em algumas regiões norte do país, comumente, né, as pessoas utilizam o chapéu, e eu também, eu tenho um chapéu, recentemente eu comprei um chapéu, né, que na época do calor, a minha hortinha, algumas coisinhas, e eu comprei um chapéuzinho, preciso até comprar um maior. Mas esse publicano, ele tinha um chapéu, e ele vai até tirar aquele chapéu, colocar assim, sinal de humildade, vai abaixar a cabeça e vai falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que esse último publicano, saiu justificado, saiu com a oração atendida. Irmãs, a oração, ela nos humilha. Ela nos humilha diante de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, quando nós oramos, o que nós estamos dizendo e reverberando e sinalizando e dizendo para o mundo espiritual e para Deus? Que Ele é o Todo-Poderoso. Que nós reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso. Nós reconhecemos o poderio dele, que Ele manda no céu, na terra, embaixo na terra. Quando nós oramos, nós estamos dizendo que Ele pode tudo e que nós não podemos nada.
E ele vai dizer, agora também, Senhor, atenta para a oração de teu servo. Olha como é que ele se coloca. E para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa. Ele está falando aqui da casa que ele construiu, a casa de Deus, o templo da casa de Deus. Irmãs, as igrejas, todas as igrejas, nós somos a casa de Deus primeiramente, amém? Nós somos a casa de Deus primeiramente, nós, o templo do Espírito Santo, templo e morada. Porém, a igreja onde nós congregamos, lá é a casa de Deus, irmãs. Lá é a casa de Deus? Lá é a casa de Deus, amada igreja. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, o qual disseste, o meu nome estará ali, Deus falando, e ele repetindo o que Deus falou, para ouvires a oração do teu servo que se fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da habitação, ouve e perdoa. A casa de Deus, irmãs, é um lugar onde os olhos do Senhor estão voltados para aquele lugar. Repito, a casa de Deus, as igrejas, eu estou falando uma igreja séria, uma igreja alicerçada nos princípios da palavra, uma igreja cujo o líder é um líder sério, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Os olhos do Senhor estão naquele lugar. Os ouvidos do Senhor estão naquele lugar. Se alguém, olha o que ele fala, se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ele está falando da igreja, nesta casa, ouve tu nos céus. Ou seja, se alguém fizer algo contra uma pessoa, ele está falando, e for exigido uma reparação, ele está falando, a ele vieres jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus. Salomão orando por essas pessoas. E julga teus servos condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, irmãs, o lugar certo muitas das vezes para nós corrermos diante de qualquer situação, como eu vou ler ali da irmã, o melhor lugar, irmã, e todos vocês que estão aqui me ouvindo, é ir para a casa de Deus, é ir para a casa do Senhor, é se colocar na presença do Senhor. E ele está falando aqui, ouve tu, Senhor, e julga. Tenha um particular com o perverso. Deus sonda, irmãs, as mentes e os corações. Ele sabe quem está de bem, quem está de mal. Ele sabe, aí vamos voltar aqui para a oração. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, se confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nessa casa. Então, o melhor lugar é você ir para a casa de Deus. Tá com justiça? Vá para a casa de Deus. Tá falando aqui, ó. E suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo e faz-o voltar à terra de seus pais. Ouve tu dos céus. Isso aqui eu já li. Aqui o 35. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, olha só, ele está falando quando os céus se fecharem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado a teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra para que
e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Ou seja, irmãs, quando não chover, eu tô lendo isso daqui, eu me lembro de uma época, né? Tinha um grupo, alguém lá fez um pedido de oração. Uma irmã, ela fez um pedido, porque lá na região lá do norte, onde os familiares moravam e moram, lá, irmã, já estava 6 meses sem chover. E eu me lembro, irmãs, que eu peguei aquele pedido de oração, eu aqui no Rio, né? E ela estava em São Paulo na época. Eu peguei aquele pedido, irmãs, eu levei para a igreja. Você levou para a igreja, irmã? Eu levei. Irmãs, os céus se abriram. 1 ou 2 dias, gado morrendo, aquela tristeza, né? 1 ou 2 dias depois, a irmã me manda a resposta que a chuva caiu. É essa oração aqui, irmãs. Tá falando aqui. Tá falando aqui. Tá falando, irmã Raquel? Tá falando aqui. Chuva na terra. Olha um outro tópico também que nós precisamos, ó. Quando houver fome na terra ou peste, que nós passamos essa situação aí, ó. Quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando seu inimigo fechar qualquer uma das cidades, houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ou seja, ainda que você não esteja na igreja, só pelo fato de você estender as mãos em direção à sua igreja, tá falando aqui, é isso que ele tá falando. E estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque só tu, Senhor, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também um estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo quanto o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho, porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste para a tua casa, que edifiquei o teu nome, ouve tu, Senhor, ouve a sua súplica e faze-lhe justiça. Irmãs, é muito forte a casa de Deus. Então, nesse dia de hoje, você pode meditar em todo esse capítulo, 1 Reis, capítulo 8. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, porque a casa de Deus é poderosa e tudo que está ali é santificado. Amém, amada igreja? Por isso nós precisamos ter reverência, ter temor dentro da casa do Senhor. Você que é mãe, não deixe seu filho ficar no celular na hora do culto. Ou você mesmo que vá para o culto e fica acessando. Deixa até o celular em casa, já que não consegue ficar sem. Isso é uma falta de reverência. Então, eu quero aqui, nessa oração que foi lida aqui, eu quero aqui ler, irmãs, um comentário de uma irmã. Eu não vou falar o nome dela, não. Ela fala assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Eu estou passando por uma situação muito difícil com o vizinho. Ele é pastor da mesma assembleia que eu.
e eles jogam fezes e urina de animal na minha porta. Fui chamar para conversar, foi quando tudo começou. Ela me persegue, acho que é a mulher, né, a esposa. Joga indireta para mim, ameaça, porque ele é policial, acho que o marido, né? Eles já foram dizer para o meu pastor que eu tenho que ficar em disciplina, mas nunca fiquei, porque todos sabem quem é eles e eu já cansada da perseguição deles, que jogaram, não entendi muito bem, no meu carro. Me estressei, entrei na carne e chamei ela de doida, maluca, perturbada, doente. E aí vai, irmãs. E muito mais. Só que ela estava gravando. E eu vi e continuei. Chamei até olhando para a câmera. Meu esposo até pediu desculpas para o esposo dela. Quando chegou, mas não adiantou, ela deu uma queixa em uma audiência, está marcada para setembro. E eu não tenho prova de nada. Não sei o que fazer, nunca passei por isso. Não tenho renda. Acho que dará indenização. E eu não sei como vou pagar. Nem advogado tenho como pagar. Enfim, estou nas mãos de Deus e Ele irá reverter essa situação. Irmã, Deus pode reverter a situação? Pode, mas também Deus pode também não reverter. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, porque Deus é justo. Não é pelo fato de nós sermos cristãos, estar na casa do Senhor, que Deus ele vai privilegiar mais uma classe do que outra, não. O padrão de Deus é o padrão da justiça. Então, foi semeado aqui uma situação. E eu espero que não, viu, irmã? Porque eu vou dar aqui uma orientação e eu espero que a irmã faça. Se a irmã ainda quiser sair dessa situação. Há ainda uma saída. Mas fique ciente, e todos vocês, né, que também quiserem colocar aqui embaixo desse vídeo, dando sugestões, né? Vocês fiquem à vontade, são apenas algumas sugestões. Porque, irmãs, a justiça, ela precisa ser imparcial. Não é pelo fato de nós sermos cristãos, estar na casa do Senhor, que Deus vai nos isentar que as consequências de um erro, ou de um deslize, ou de uma situação como essa, Deus pode livrar, mas também pode não livrar, irmãs. E eu já citei aqui esse relacionamento com o vizinho, eu tô falando eu, viu? Eu tô falando eu. É uma relação que precisamos, tô falando eu. Eu procuro, irmãs, manter distâncias. Eu procuro, salvo aqui, né? Tem uma família aqui em frente à minha casa, que eles vendem coisas, eles são, assim, pessoal mais chegados, né? Eles e os familiares deles. Mas tem uma outra vizinha também que eu converso das coisas do Senhor, né? Mas é muito raro. Mas o restante, irmãs, é bom dia, boa tarde, olhe lá, irmãs, né? Algum cristão, cristã, a parte do Senhor e só. Porque não é bom, amada igreja. Então, nesse texto nós vemos que a irmã foi chamar para conversar. Tem situações, irmãs, que não é nem para chamar para conversar. Porque tudo que o inimigo quer é uma brecha para fazer uma arruaça. Irmã Raquel, Porque eu até falei, inclusive, aqui em um dos vídeos, que só pelo fato de chamar para conversar, tem pessoas que não sabem conversar.
Não sabe, irmã Raquel, não sabe, amada igreja, não sabe. Não tem maturidade, controle emocional, domínio próprio, não tem condições. A melhor sugestão que eu dou, né, em momentos conflitantes com o vizinho é esperar a poeira baixar, não tomar nenhuma atitude, se afastar, né? Ficar naquela situação ali, quieta, e muitas das vezes calado, estou falando eu, até receber a direção e o direcionamento de Deus, né? Porque tem pessoas que não estão ainda no grau de maturidade, que não sabem discutir, falar. Discutir que eu falo não é de confusão, mas saber colocar as ideias. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem um debate aqui, né, na rádio, vou falar até da Rádio 93, né, tem um debate, né, e ali é um debate, eu acho lindo aquilo, porque aí você fica ouvindo, né, os posicionamentos, as mentes de cada um ali, né, volta e meia alguém se inflama, mas o normal do debate é um fala, todo mundo escuta, daqui a pouco o outro fala, todo mundo escuta. Daqui a pouco o outro fala, todo mundo escuta. E ali tem o mediador. Então, irmãs, porque na verdade ninguém é dono da razão. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui para sermos seres humanos melhores, pessoas melhores. Às vezes nós achamos que o nosso pior inimigo é o diabo, Satanás. Não, às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Ficamos, né, querendo vencer o outro dos nossos argumentos, dos nossos achismos, da nossa razão, queremos ter razão, queremos que o outro, né, dê a mão à palmatória, quanto que na verdade, irmãs, muitas das vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Como assim, irmã Raquel? A gente não se governa, não governa o nosso espírito, sai agindo na carne. Eu achei assim até surpreendente a irmã ser muito verdadeira e sincera. Ela foi muito verdadeira. Ela falou, dê vazão mesmo à carne. Irmãs, porque dá raiva, irmãs. Dá raiva, irmã Raquel, dá raiva. Às vezes é um nível de estresse tão grande que você chega até a adoecer, você somatiza aquilo. Por isso que um dos melhores recursos, inclusive que tem efeito terapêutico, é a oração. Ali você chora, você fala com Deus, Senhor, eu tô com raiva, eu não acho isso justo. Senhor, olha o que essa mulher falou para mim, olha o que essa mulher tá fazendo, olha o que esse homem tá fazendo. Irmãs, você alivia. Irmã Raquel, do que ficar com aquela energia presa dentro de si, amada igreja. Vai caminhar, vai dar uma volta, vai conversar com uma amiga e fala tudo com a amiga, né? Contando que a amiga também seja discreta. Lá em outro lugar, se possível que seja longe, né? Que não tenha contato, uma pessoa neutra, ou vai fazer terapia, vai falar com a psicóloga, que ela não conta pra ninguém, né? E lá você pode falar e você joga, fala aquilo, irmãs. Por isso que tratamentos terapêuticos têm a sua importância, porque ali só de falar, o falar cura. Falar cura, irmã Raquel, cura, amada igreja, cura. Cura a alma, né? Cura. E você que não tem ninguém para te ouvir, não tem condições de pagar, né, um terapeuta, uma pessoa, um psicanalista, ora, dobra o joelho e coloca tudo. Você chora, coloca diante de Deus, fala que tá com raiva, que tá chateado, que tá chateada, que a tua vontade era de ir lá e tirar satisfação. Irmãs, oração serve para tudo isso. Que você já não está mais suportando, que Deus precisa intervir nessa situação. Irmãs, porque dá raiva diante de certas injustiças. Eu falei para as irmãs, né, que eu passei uma situação que até hoje, quando eu lembro, eu falo, Jesus. Jesus.
Mas o nosso pior inimigo, às vezes, somos nós mesmos. Provérbios vai dizer que aquele que governa o seu espírito é uma pessoa de grande entendimento. É, irmã Raquel, é. Não sei o que estou falando, não. Se dominar o domínio próprio, os frutos do espírito, queremos vencer o outro, quanto que, na verdade, nós precisamos vencer a si mesmos. E aguardar e esperar a justiça de Deus. E tudo que o inimigo quer é isso, para envergonhar o povo de Deus. Se nós, irmãs, tomamos uma decisão de seguir a Cristo, o que mais você alimentar é o que mais vai se sobressair. Então, por isso precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra, com a oração, o que o Espírito Santo fala. Não faça justiça com as suas mãos. Fica na tua que eu vou agir. E ele fala. Você vai agir com as suas forças, Raquel? Então eu me retiro. Mas se você confiar em mim, Raquel, é assim que ele fala, irmã Raquel? É assim que ele fala. Raquel, se tu entrar nisso daí, tentar fazer justiça, eu não vou fazer nada por você, não posso fazer nada. Mas, irmãs, quando nós confiamos que Deus, ele é o nosso vingador, e depois você vê aquela pessoa numa situação tão vexatória, irmãs, eu tenho vivido e eu tenho experienciado isso, irmãs. É só você dar o tempo, ter paciência, e paciência é um dos frutos do Espírito. Então, irmã, que escreveu, não vou falar que seu nome, né? E vocês também, se vocês quiserem opinar, falar. Era isso que a pessoa queria. Gravando tudo e ali, filmando tudo, que serve como prova. E pode ser que Deus livre ou pode ser que não, porque Deus também não nos isenta. A responsabilidade é a pessoa. Ah, irmã Raquel, Deus pode agir, pode, mas também pode deixar como disciplina para lidar um pouco mais com esses inflames. Porque dá raiva, irmãs. Dá raiva, irmã Raquel, dá raiva. Então, eu sugiro à irmã agora, a irmã não tem dinheiro. O que eu sugiro, irmã, há ainda aí uma saída. Qual é a saída, irmã? Que é você colocar essa situação diante de Deus, de fato, de verdade, se arrepender do que você fez. Se arrepender. Raquel, mas eu estava sendo injustiçada. Se arrepender diante de Deus, de joelho dobrado. Não estou falando para ir lá, falar com a pessoa, não. Se humilhar diante da pessoa, não. Ou até mesmo, se Deus te orientar para que você vá lá e se humilhe, peça perdão, vá. A Bíblia diz, se tem alguma coisa aí com o teu irmão, reconcilia-te depressa com o teu adversário, para que ele não vá lá diante do juiz. Irmãs, isso dói, porque a gente precisa engolir o nosso orgulho. Eita, meu Deus. E Deus, ele se utiliza de infinitas formas para nos disciplinar. Mas Raquel, tu já passou por isso? Já. Atitudes, às vezes, irmãs, impensadas. Já errei assim, dessa forma, irmãs. Às vezes é preferível você engolir o orgulho, o senso de vaidade, que nenhum de nós estamos isentos disso, e ir lá e falar, pedir perdão à pessoa. Pedir perdão à pessoa, irmã, que e ali a lição a aprender. Irmãs,
É muita coisa que um ministro passa até chegar a ser levantado por Deus, irmãs. Mas Raquel já passou por isso, você já cometeu esse erro já. Às vezes uma pessoa falou algo e eu levantei a mão e ali eu corrigi a pessoa, irmãs, publicamente. Cometi um erro. Uma pessoa com certa autoridade. E depois aquilo deu problemas, irmãs. Eu falei, puxa vida, e fui lá me reconciliar. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aquilo dali foi uma forma de Deus me disciplinar. Por isso que a Bíblia fala, né, que o sábio é aquele que se cala. Mesmo às vezes você não concordando, você não estando, se calar é de grande entendimento. E ali, irmãs, depois, se for possível, irmã, se a irmã tiver que ir lá na porta dessa pessoa, se humilhar, pedir perdão, tem isso, para que não te entregue ao juiz. Mas tem pessoas, irmãs, a irmã que vai decidir, viu? Tem essa alternativa que me veio. Mas tem pessoas que não vou pedir perdão, não. Se Deus te orientar para não pedir perdão, a pessoa se humilhar mesmo. Ir lá e se reconciliar antes que entregue, né, lá o tal do juiz. A única alternativa é se humilhar diante de Deus. Essa sim. E pedir a Deus graça e misericórdia e se arrepender de ter dado vazão à carne. E eu quero aqui falar, irmãs, nenhum de nós estamos isentos disso não. Por isso, todos os instantes nós precisamos, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me guarda. Senhor, não me deixe tropeçar. Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, me livra. Senhor, me dá livramento. Senhor, me ajuda. Senhor, não me deixe errar, não me deixe tropeçar. Senhor, me livra do tropeço da vida, porque são tropeços, irmãs, que às vezes até atrapalham as bênçãos de Deus. Mas, Raquel, o que você sugere? Eu sugiro, irmã, já que no final desse vídeo, que a irmã ore, busque ao Senhor, coloque essa situação diante de Deus, fale com Deus, fale com o Todo-Poderoso, jejue, ore. Se a irmã não quiser ir lá, né, falar com a pessoa, com a vizinha, com os vizinhos, ir lá se redimir, né? E quem sabe ela até tira queixa, tira ação, né? O que fazer? Orar, jejuar, pedir a Deus graça e misericórdia para que Deus mova o coração do juiz e dessas pessoas. E aprender, mais do que tudo isso, é aprender com a lição. E nunca mais dar vazão a esse eu interior. Esse eu interior. A psicologia vai dizer, né, que nós temos dentro de cada um de nós o id, ego e o superego. O que é o id? O id é aquele que não refreia, é aquele animal, é aquele animalesco, é aquele que parte para cima, é aquele feroz, é aquele que age pelos seus instintos, pelos seus impulsos. Ele não tem nenhuma refreação. O que der vontade de fazer, faz. É o id. Ele é tudo isso que eu falei. E tem o superego, que ele vai refrear, né? Eu não sou autoridade no assunto, depois vocês podem pesquisar aqui na plataforma. Quem fala melhor um pouco mais sobre isso são as pessoas que têm mais autoridade e capacidade do que eu, que são os psicólogos, os psicanalistas, né? Depois vocês pesquisam. Então, quanto mais você alimenta o seu espírito com a palavra, com a oração, você vai refreando esse id. Você vai refreando essa pessoa ruim que cada um de nós temos, irmãs. Sede de vingança. Temos isso, irmã Raquel. Temos, amada igreja. Fazer justiça com as próprias mãos. Massacrar o outro, fazer justiça, tem isso.
E como que você inibe isso, você refreia isso com oração, com leitura da palavra. Eu li aqui, né, que Salomão, ele se humilhou, ele orou ao Senhor. Inclusive aqui uma das orações, ele vai dizer: ouve tu nos céus e age, julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. Deus, irmã, ele tem até o poder de fazer com que esse mal se volte contra ela, porque ela já fez tudo pensado. Irmã Raquel, a pessoa, irmãs, esse tipo de pessoa, de gente, só falando assim, eles já fazem tudo de caso pensado, meticulosamente pensado. E o juiz, na sua sabedoria, porque os juízes, irmãs, da terra, eles são muito sábios, viu? Não pense que o juiz não sabe das coisas, não, que ele sabe. Sabe, irmã Raquel? Sabe e muito. Quem sabe ele possa captar. Eles estudam muitas coisas, irmãs, os juízes, né? Dentro dos princípios da moralidade, ele pode entender, porque a pessoa já estava ali com o celular gravando. A pessoa meticulosamente já estava com ferramentas, com aparatos para incriminar o outro. Então o juiz, antes de inclusive decretar a sentença, ele vai pensar e ele vai analisar tudo isso, irmãs. Então, amada, você pode fazer o que está aqui na Bíblia Sagrada, como Salomão falou. Ouve tu dos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso. Ó, irmãs, Deus tem o poder, inclusive, de fazer com que aquilo que fizeram de mal se reverter em bem. Ó, irmãs, Deus é maravilhoso, irmãs. Eu falei aqui de um lado, mas agora eu tô falando aqui de um outro lado também, agora otimista, que Deus está me orientando aqui. Irmãs, Deus tem esse poder. Deus tem esse poder, irmã Raquel, Deus tem esse poder. E serve de lição, viu, amada? Serve também de lição para refrear, né, os seus impulsos. Mas, Raquel, como é que eu posso fazer para refrear os meus impulsos? Sai de perto. Eu utilizo de uma tática da seguinte forma: quando eu vejo que a situação está muito esquisita, eu saio de perto. Você sai de perto, irmã? Que eu saio, vou beber uma água, eu saio de perto da pessoa, eu desligo o telefone, eu não... Tem isso, irmã Raquel? Tem isso, amada igreja. Ou você sai, vai dar uma volta na cidade. Então, vai sair, vai dar uma volta, né? Vai dar uma volta aí no quarteirão, toma um banho, passa um creme hidratante, se estiver na hora do almoço, se alimenta, come, bebe um cafezinho, uma água gelada, vai sair, toma banho, lava o cabelo, vai dar uma volta no shopping, vai tomar um sorvete, vai comer uma pizza. Você vai ver que o ânimo vai ser outro. Você vai pensar com mais equilíbrio. Aquela situação, você já vai estar mais centrado. Primeira coisa, antes de tudo isso, vai orar. E até nesses momentos de estresse, de situação, irmãs, até para orar, podemos se utilizar de palavras que às vezes nem é cabível ali no momento da raiva falar com Deus, mas Deus, ele sabe e até perdoa esses momentos, esses rompantes do ser humano. E ali você neutraliza aquela ação negativa e analisa os fatos de uma forma fria. E ali vai orando, que Deus vai dando sabedoria. Mas Deus, ele tem o poder de mover a mente do juiz, mover o coração dessas pessoas, inclusive para retirar a queixa, né? E que sirva de lição.
Irmãs, às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Aqui, diante de um rompante, né, diante de uma situação intempestuosa, uma situação de conflito, de um grande desafio, mas existem outras situações que eu estou me lembrando aqui. Às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos também, às vezes no sentido de sabotagem. Nós nos sabotamos, né? A psicologia pode falar melhor um pouco mais sobre isso, vocês pesquisam. Às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Dentre tantas esferas, dentre tantas situações, irmãs, na nossa vida. Amém? Então, assim, eu espero ter ajudado. Não sei se ajudou muito, mas busca o Senhor, fala com Deus. Pelo que eu entendi aqui, amada, no seu relato, você está arrependida. Pelo que eu entendi, não tenho prova de nada. Não tem prova. Mas o juiz, né, ele vai analisar e ele vai ver tudo isso. Tanto, enfim, estou nas mãos de Deus. Ele irá reverter, ele pode reverter, como eu falei, como pode também não. Então, precisamos buscar em Deus em oração. E ore ao Senhor, fale com Deus e depois eu conta, né, o que se sucedeu. Eu gostaria depois de saber, viu? E busca o Senhor, porque Deus ele é poderoso para reverter essa situação. E às vezes, irmãs, Deus se utiliza sim de determinadas situações para trabalhar no nosso caráter. Para trabalhar no nosso caráter, irmã Raquel, para trabalhar no nosso caráter. Como eu falei, eu cometi uns tempos atrás esse erro. E não fiz nada demais, eu só me justifiquei, né? Eu me posicionei ali, eu falei, não, eu me defendi ali. E depois eu tive que pedir perdão à pessoa e pedir, né, perante outras pessoas, me humilhar ali, né, e corrigir ali aquela situação. Então, às vezes são situações que é o que Jesus ele fala, concilia-te depressa com teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz. Então é sábio. Então, e outra coisa, irmãs, nesse relacionamento, nessa situação de vizinhos, irmãs, nem chamo para conversar, não falo nada, porque o inimigo entra. Às vezes o mesmo nível, como eu falei aqui no vídeo, de maturidade, de conversa, o outro não tem. Então, o melhor é esperar no Senhor, que daqui a pouco aquilo se resolve. Se resolve, irmã, que se resolve. Amém? Deus abençoe, espero ter ajudado. A paz.